Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e a minha esposa Aninha de Oxum vamos iniciar os nossos estudos falando de um assunto que não é muito comum na Umbanda. Hoje, nós vamos falar da linha do Oriente na Umbanda. Esta linha que muitas vezes passa-se até despercebido, né? Mas não, ela está aí, presente no nosso terreiro. De quando em quando ele vem ladear Aruanda, trazendo a Umbanda para salvar filhos de fé. O marinheiro olha as costas do mar, o japonês, olha as costas do mar. Esse ponto que nós acabamos de ouvir é o ponto de uma entidade da linha do Oriente. Isso mesmo, este ponto é o ponto do caboclo Timiri. Na realidade, quando nós falamos de caboclo, não podemos esquecer que caboclo é um trabalhador. Nesse caso, é um trabalhador que vibra na linha de Ogum e na linha do Oriente. O caboclo Timiri, ele surge, ele aparece na Umbanda, de acordo com os estudos, na sexta tenda fundada pelo caboclo das 7 encruzilhadas, o mesmo que deu início à Umbanda. Então, a linha do Oriente, ela está presente na Umbanda desde os seus primórdios, desde o início, mas ela não é muito difundida. Nós não sabemos qual a razão de não ser tão difundida assim, mas sim, nós temos que dar aí uma atenção muito especial a esta linha e entendermos um pouco o que é a linha do Oriente. A linha do Oriente está presente na Umbanda, né, como nós vimos agora há pouco, desde o início, desde quando iniciou a Umbanda. E esta linha está diretamente ligada aos povos orientais. Por isso, linha do Oriente. Porém, eles trabalham na força da Umbanda, uma religião 100% brasileira. É composta e classificada por 7 falanges diferentes. Suas entidades se apresentam como caboclos, como pretos velhos. Muitos deles trabalham na linha de Ogum e na linha de Xangô. Quando se fala em lei, quando se fala em justiça, pode saber, justiça e lei, a linha do Oriente também está arrolada. Nós vamos destacar aí, entre tantas entidades, o caboclo Timbiri, que é um caboclo japonês, como nós vimos no ponto agora há pouco. Fala, ô caboclo marinheiro, ô caboclo de Ogum, ô caboclo japonês. Ele é um caboclo japonês. Vamos destacar também o Pai Jacó. Pai Jacó é um preto velho que trabalha exclusivamente na linha do Oriente, ou também conhecido como Jacó do Oriente. Um preto velho, conhecedor da cabala hebraica. Olha só que bonito, olha só onde é que nós estamos pisando, hein? Temos também o caboclo Pena de Pavão. O Pena de Pavão é uma entidade que trabalha com as forças espirituais divinas de origem indiana. Olha só que bonito! Então eles vão buscar lá na Índia as suas mirongas. Eles vão buscar lá na Índia, naqueles povos,
que são detentores de muita sabedoria, de muita evolução espiritual, eles vão trazer ali os seus conhecimentos para nós. Mas nem todos os espíritos são orientais, né? No sentido comum da palavra. Esta linha, ela procurou abrigar as mais diversas entidades que, a princípio, não se encaixavam nas matrizes formadoras do Brasil, como os índios, como os portugueses, como os africanos. A linha do Oriente passou então a arrebatar aqueles que não se encaixavam nas matrizes brasileiras. A linha do Oriente foi muito popular por volta dos anos 50 e 60. Então, em 1950, 1960, nós passamos a conhecer quem? Ramatiz, que surgiu através da linha do Oriente. Nessa época, por volta de 1950, 1960, começaram a haver as tradições budistas e as tradições hinduístas, né? Elas passavam a se consolidar aqui entre os povos brasileiros. Os imigrantes chineses, os imigrantes japoneses passaram então a frequentar a Umbanda e trouxeram consigo as suas características ancestrais, os seus costumes mágicos. Antes desta data, também era comum, nesta linha, a presença dos queridos espíritos ciganos, que possuem, de certa forma, uma origem oriental. Mas tamanha foi a simpatia do povo umbandista por essas entidades, que os espíritos criaram uma linha própria, uma linha independente de trabalho, com suas próprias hierarquias, suas próprias magias, os seus próprios ensinamentos. Vamos conhecer então uma classificação. Como é que ficou classificada a linha do Oriente? Suas falanges, seus espíritos e seus chefes. Podemos classificar a linha do Oriente iniciando com a falange dos indianos, espíritos de antigos sacerdotes, mestres, yogis. Um dos mais conhecidos é o Ramatiz. Está sob a chefia do pai Zartu. Temos também a falange dos árabes e a falange dos turcos, espíritos de mouros, guerreiros, nômades do deserto, sábios marroquinos. A maioria são muçulmanos. Uma legião está composta de rabinos, cabalistas e mestres judeus que ensinam dentro da Umbanda a misteriosa Cabala. Está sob a chefia do pai Jimbaruê. Conhecemos também a falange dos chineses, mongóis, povos do Oriente, espíritos de chineses, tibetanos, japoneses e mongóis. Curiosamente, uma legião está integrada por espíritos de origens esquimós, que trabalham muito bem no desmanche de demandas, de feitiços, principalmente magia negra. Está sob a chefia do pai Ori do Oriente. Conhecemos também a falange dos egípcios, espíritos de antigos sacerdotes e sacerdotisas, magos de origem egípcia antiga, sob a chefia do pai Inhorai. Falange dos maias, toltecas, astecas e incas, espíritos xamãs, chefes e guerreiros desses povos, sob a chefia do pai
Itariaci, falange dos europeus. Mas espera aí, nós não estamos falando de linha do Oriente? É isto. Mas nós vimos anteriormente que se encaixavam na linha dos Orientes aqueles que não faziam parte da matriz brasileira. Então, agregando a linha do Oriente, temos a falange dos europeus. Não são propriamente dito orientais ou do Oriente, mas integram esta linha que é bastante sincrética. São espíritos de sábios, magos, mestres e velhos guerreiros de origem europeia. Romanos, gauleses, ingleses e escandinavos, sob a chefia do imperador Marcos I. Hoje, nesta falange, se destaca a legião dos vikings, muito trabalhadora e guerreira. E por falar em viking, esta legião de viking, também conhecida como bárbaros, essas entidades, elas se dividem em 3 grupos diferentes de bárbaros ou de barbas. Mas por que bárbaros e barbas? A palavra barba vem de bárbaros, aqueles que chegavam nos locais e dominavam tudo e todos. Não sei se é de conhecimento de todos, mas os bárbaros, quando eles aportavam em uma cidade, toda a cidade tinha medo deles, porque eles chegavam num barco chamado galera, né? Um barco que tinha na frente uma esfinge, tinha uma figura, e aquela figura muitas vezes era usada para aterrorizar os espíritos maus do mar. E os bárbaros então chegavam, aportavam na cidade, e eles vinham e barbarizavam as cidades. Barbarizavam. Faziam assim coisas absurdas. Assim como, nós temos o exemplo dos nossos pretos velhos, que tiveram que retornar como pretos velhos, porque eles também tinham o sentido de maldade quando eles eram açoitados, enfim. Os bárbaros também passaram por isso. Os bárbaros também, eles vinham e barbarizavam. Hoje, eles vêm na linha de Umbanda para se redimirem de tudo que eles fizeram. Inclusive, por falar em bárbaros, nós temos aqui no nosso Brasil uma região chamada Amazonas. A palavra Amazonas quer dizer mulher sem seio, ou mulher que perdeu o seio. Mas por que isso acontece? O que isso tem a ver com os bárbaros? Acreditava-se que os bárbaros vinham e barbarizavam a cidade toda e faziam gato e sapato das mulheres. Então as mulheres se reuniram, e foram para a mata. Chegavam na mata. Vocês sabem que a mulher, ela é muito mais leve que o homem, muito mais astuciosa, e ela tem muito mais foco. Então as mulheres, elas passavam a se defender subindo nas árvores. E elas atiravam flechas nos bárbaros que estavam ali embaixo para se defender. Só que tinha um problema, elas tinham seios. E o seio atrapalhava na hora de manusear o arco e a flecha, que era a única ferramenta
para se defender, a única arma. Então, elas decepavam o seio direito. Daí vinha a palavra Amazona. E quando esse grupo de mulheres estava estavam já consolidados, né, nas matas, e elas, uma vez por ano, elas saíam e iam para cidades a fim de copular, e elas voltavam grávidas, né? E quando nascia uma criança, se fosse meninos, a criança era jogada na água, era afogada. Se fosse menina, nesse local só podia ter meninas, só podia ter mulheres. Então, elas se mantinham vivas. E quando as meninas entravam na pré-adolescência, quando eram pré-púbere, era amarrado o seio direito para que ela não o tivesse, né? Então essa é uma lenda dos bárbaros. Por quê? Porque elas tinham que se defender, né? Por isso, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se deparavam com aquela mata fechada e quando os portugueses se deparavam com a mata fechada, essa mata, eles achavam que ali tinham as Amazonas. Por isso que aquela região se tornou Amazonas, né? Por causa das mulheres sem seio. E os bárbaros, então, eles têm, né, uma dívida muito grande consigo próprio. Por isso que eles vêm na linha de Umbanda, exatamente na linha dos Orientes, né? Para quê? Para poder trabalhar o que eles vão trabalhar e que nós vamos ver agora. Olha o tipo de trabalho que os bárbaros orientais, essa linha tão forte, tão poderosa, que traz consigo a sua força, a sua magia, para sim diminuir, atenuar aquilo que eles mesmos próprios causaram. Vamos lá. Entre os bárbaros, chamado de linha das barbas, existem 3 divisões: os barbas amarelas, os barbas vermelhas e os barbas negras. Os mais importantes são os barbas amarelas, chefiada por pai bárbaro e pai Cangô. Chefiado também por pai Peter, filho do pai bárbaro, e pai William, filho adotivo do pai bárbaro, ao qual perdeu um dos olhos e uma perna em uma batalha, e ainda quando era menino, quando era criança. Destaca-se também entre um dos mais importantes, barba amarelas, o pai Robinson, o pai Viking, o pai Michel e o pai Jean Carlos. Também encontramos mulheres na linha do Oriente. Podemos destacar a mãe Érica, a mãe Joana Viking. Esses espíritos, quando se manifestam, eles falam. Os espíritos femininos, tanto da mãe Érica quanto da mãe Joana, eles falam, mas eles falam muito pouco, né? E a sua fala é uma mistura de língua, uma espécie de dialeto, né? Um palavreado místico. São palavras mágicas que são chamadas de Vinlabô. Esta é a forma que elas falam, né? Por conta desta magia. Quando em um trabalho nos terreiros, os vikings são guerreiros, são preparados para a guerra, eles são firmes, não só aguerridos,
não só aguerridos, mas eles são um tanto irônicos, são sinceros e destemidos. Os seus pontos cantados falam muito no mar, porque era de lá que vinham os bárbaros. Falam em muitas guerras, falam em feras, ventos, tempestades. Um dos motivos deles terem aquela esfinge na frente da galera, o barco que eles viam, era exatamente para isso, para afugentar as feras do mar. São entidades invocadas, sobretudo, para destruir demandas, dar proteção, trazer a cura e, muitas vezes, aconselhar. Seu transe é muito intenso e profundo. Exige do médium muita concentração e muita afinidade. Não aceitam, em hipótese alguma, mentiras e futilidades. Por isso, buscam afiliados com uma alma guerreira, uma alma heróica. O filho de uma entidade da linha do Oriente sempre será destemido, sempre será um herói, sempre estará à frente das batalhas e das situações. Vamos conhecer também uma outra falange, a 7ª falange, a falange dos médicos e sábios. Os espíritos dessa falange são especializados na arte de curar. Olha que lindo! Na arte da cura. E é integrada por médicos e terapeutas de diversas origens. São chefiados por Pai José de Arimateia. Esse, por sua vez, um tanto conhecido e muitas vezes conhecido naquilo que nós chamamos de kardecismo, dentro do espiritismo, dentro da mesa branca. Vamos conhecer algumas características da linha do Oriente. Primeiro, os lugares aonde podemos ofertar para as entidades da linha do Oriente. Colinas descampadas, praias desertas, jardins reservados, matas, santuários e congás. As cores: rosa, amarelo, azul claro, laranja e branco. A bebida preferida: suco de morango, de abacaxi, água com mel, cerveja e vinho doce, vinho branco ou vinho tinto. Suas ervas e flores: alfazema. Todas as flores que sejam brancas, principalmente palmas amarelas e brancas, monsenhor branco e monsenhor amarelo. Suas essências: alfazema, olíbano, benjoim, mirra, sândalo e tâmara. As pedras: citrino, quartzo rulidado, topázio imperial, citrino amarelo por aquecimento e topázio. Dia da semana: quinta-feira. As guias ou fios de conta: fios com 108 contas. Já ouviram falar sobre um fio de 108 contas? Já, né? Inclusive já falamos isso quando falamos dos fios. O que é um fio de 108 contas? Vamos só relembrar daqui a pouco. 108 contas sendo 54 brancas, 54 amarelas.
enfiando sequencialmente uma branca, uma amarela, uma branca, uma amarela, uma branca, uma amarela, com uma firma branca. As entidades indianas utilizam um rosário de sândalo ou um rosário de tulasi, com 108 contas. E aí vem o mistério. 108 contas? Japamala. Lembraram? O japa, de se contar, né? Que se usa só o polegar e o dedo médio. Não se usa o indicador. Japa, se trabalha com ele nesta posição. Polegar, indicador. 108 contas. Algumas criam suas próprias guias, algumas entidades, seus próprios fios, seguindo o seu mistério de trabalho. Dentre os pontos cantados, destacamos a sua eficácia mântrica. Não somente invocatória. Mas o que isso quer dizer? Nesta linha, os pontos podem ser usados como mantras, com finalidades específicas. Cada mantra para uma coisa, independente de servirem para chamar a entidade para o trabalho de caridade no centro, no nosso terreiro. Muitas vezes nós tocamos, nós cantamos, quando se faz o toque, é para chamar a entidade, invocar a entidade, ou agradecer a entidade para que ela possa subir, os pontos que nós conhecemos como pontos de subida. Já as entidades da linha do Oriente, elas cantam mantras. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o que elas falam, porque são mantras. E os mantras, eles acontecem de que forma? Eles acontecem sucessivamente. Existe um mantra muito conhecido, da linha do budismo, por exemplo, que é o Nam-myoho Renge-kyo. E se você escuta falar Nam-myoho Renge-kyo, você até pode entender. Mas quando eles estão discursando o mantra, ele se torna quase que uma música. E passam horas e horas, e às vezes a noite inteira, falando, cantando, discursando o mesmo mantra. Existem vários povos, e para cada povo existe um trabalho específico. Vamos conhecer então. Os povos hindus fazem trabalho para afastar energias negativas diversas. Já os povos turcos, para afastar os inimigos pessoais, ou os inimigos da própria religião. Conhecemos também os povos esquimós. O seu trabalho serve para afastar os inimigos ocultos, destruir forças maléficas. Já os povos gaulês trabalham para lutas, necessidades do dia a dia mesmo. Temos os povos astecas, que trabalham para buscar a sabedoria e o equilíbrio espiritual. Temos também os povos chineses, para proteção diante em situações muito graves. Um dos pontos mais antigos da Umbanda foi esse que nós escutamos um pedacinho, que é um ponto cantado para o caboclo Timbiri, aonde ele afirma a sua origem japonesa, aonde ele fala: marinheiro, marinheiro, olha as costas do mar,
É o japonês. É o japonês. Olha as costas do mar. Quem vem do Oriente? Espero que tenham gostado. E assim, encerramos o nosso estudo sobre a linha do Oriente. O material que nós conseguimos, o material de pesquisa da linha do Oriente, apesar de ser de uma das linhas mais antigas da Umbanda, não é divulgado. São poucos os escritos, são poucos os estudos, poucas as literaturas sobre a linha do Oriente. Mas o mais importante, o mais sábio, o mais prazeroso é saber que na nossa casa, no nosso meio, nós temos a presença do povo do Oriente. As costas do mar é do Oriente, de quando em quando ele vem ladear Aruanda, trazendo a Umbanda para salvar filhos de fé. O marinheiro molha as costas do mar, o japonês molha as costas do mar. Boa noite, fiquem na paz de Oxalá.